Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje é mais uma aula especial para quem está iniciando aqui no tricô. Vocês me pediram aqui esse vídeo e eu vejo que vocês pedem também bastante lá nos grupos do Facebook. Então eu decidi gravar aqui um vídeo de acabamentos para touca de tricô. Hoje a gente vai aprender aqui a fechar o nosso gorrinho de tricô. Só para vocês saberem aqui, eu já tô na hora de fechar aqui a touca. Eu já fiz a parte da barra, a parte do meu ponto fantasia e também fiz algumas carreiras de diminuições para poder ter pouquinhos pontos aqui na agulha, pra gente poder fechar e não ficar tão enrugado aqui, porque aí não fica tão legal o nosso acabamento. Se tu quer aprender a fazer também aqui touca de tricô, em especial esse modelo, eu já tenho aqui no canal gravada a aula, o passo a passo completinho e super detalhado desse modelinho aqui de touca, e eu vou deixar para vocês o link para quem quiser fazer, né, aqui na descrição desse vídeo e também como um comentário fixado para tu poder encontrar e fazer aqui esse modelo que é super lindo. Se tu não encontrar ali o link, tu pode pedir para mim também nos comentários que eu posso te enviar esse link, tá bem? E para começar, gente, aqui, como é que eu vou fazer para fechar aqui essa touca? Fiz um modelinho de touca e não sei fechar. A primeira coisa é tu tirar um pedaço de fio suficiente para poder costurar. Como que eu vou medir isso? É assim, ó, eu vou pegar o meu fio, vou vir até o final, vou deixar um pouquinho aqui ainda sobrando e voltar aqui na agulha, ó, mais ou menos esse tamanho aqui de fio, e vou cortar aqui o meu fiozinho. E o próximo passo é passar com esse fio aqui dentro da agulha de tapeçaria. Então, tu já pega aí a agulha de tapeçaria para poder passar aqui o fio por dentro, porque a gente vai agora passar com uma agulha de tapeçaria por dentro de todos os pontos que estão aqui na agulha de tricô, para a gente poder liberar de vez aqui as agulhas de tricô. Então, eu vou passando ponto por ponto, gente, olha só. Eu vou passando devagarinho, peguei alguns aqui e vou passar para não correr o perigo de deixar algum ponto de fora, porque se tu deixar um ponto de fora, ele vai se soltando e o teu trabalho vai ir se desfazendo. Então, faz com bastante cuidado aqui essa parte, tá? Ó, pega alguns aqui e vai puxando. E novamente, tá? Tu vai fazendo isso até acabarem todos os pontos aqui que estão na agulha de tricô. Ó, faltam só alguns aqui pra mim, pra gente poder já aqui tirar de vez a agulha de tricô. Pronto, liberei aqui a agulha de tricô. E antes de amarrar aqui esse topo, eu vou conferir pra ver se não ficou nenhum ponto de fora, gente. Muito importante, tá? Para o nosso trabalho ficar bem perfeitinho. E agora a gente vai amarrar, vai fazer um nozinho aqui em cima. A gente vai procurar o primeiro e o último ponto aqui, tá? Do nosso trabalho, para poder fazer um nozinho e fechar. A gente vai fazer isso aqui pelo lado do avesso, tá bem? Então aqui, a minha agulha já tá aqui no final, eu vou procurar o primeiro ponto aqui. Olha só, tá vendo? Tá aqui o primeiro ponto. Então, eu vou encaixar aqui nesse primeiro ponto. Ó, aqui, gente, o primeiro ponto. Vou encaixar aqui, vou puxar um pouquinho aqui, porque a gente vai fechar esse topo. E para poder fazer um nozinho, eu vou passar aqui no primeiro e no último, tá? Então, eu vou passar aqui no primeiro e no último novamente aqui, tá bem? Então, aqui, gente, ó, puxa essa primeira voltinha que a gente fez, a gente vai puxar aqui nesse fio que a gente já inseriu aqui nesse primeiro ponto e vai puxar, que aí vai se fechar aqui esse ponto. E depois a gente vai colocar aqui o fio da agulha, puxa novamente para ficar bem fechadinho esse topo e passa com o fio aqui por dentro desse círculo que formou do fio. Aí puxa aqui, que pronto, ó, reparem que ficou fechadinho. Essa bolinha, ela fica meio abertinha. Aí a dica que eu vou dar para vocês é a seguinte: se vocês forem fazer uma touca sem pompom, não tem pompom, vocês podem fazer o seguinte, passar novamente, ó, bem, aqui tá o topo, tá vendo? Passa por um lado, por outro lado aqui,
e daí tu faz mais um nó, tá? Ó, tu faz mais um nó aqui no caso, aí tu vai puxar. Eu não vou fazer essa touca sem pompom, eu vou fazer com pompom, por isso eu não vou fazer aqui mais um nó, porque depois eu vou usar esse buraquinho para me guiar para prender o pompom. Então, eu preciso ter esse buraquinho aqui, tá bem? Então, eu vou colocar de novo aqui o fio na minha agulha de tapeçaria, porque agora chegou o momento da gente fazer a costura aqui no nosso trabalho, tá? A costura, vocês sabem, é a gente unir aqui os dois lados para poder fechar. Gente, seguinte, existem várias formas de fazer a costura. Tu pode fazer aqui uma costura bem simples, assim, tá? Vindo por aqui, por aqui, por aqui. Tu pode fazer uma costura nos próprios pontos de borda, que ela fica bem invisível. Tu pode fazer uma costura circular, que é super fácil e é a que eu vou fazer aqui com vocês agora. Vocês podem também fazer uma costura invisível, que geralmente é a costura que eu uso em todos os meus trabalhos. E essa costura invisível a gente faz aqui pelo lado da frente do trabalho, tá? Que a gente vai cuidando e vai fazendo, e ela fica 100% imperceptível, gente. Não dá pra ver que tem uma costura no trabalho. Se vocês quiserem links de costura invisível, eu tenho aqui já no canal, que é a costura invisível do ponto meia com ponto meia, do ponto tricô com ponto tricô e do ponto meia com ponto tricô, porque tem alguns casos, alguns trabalhos que a gente precisa unir, né, o ponto meia com o tricô, que é o que acontece aqui nessa barra, ó. Nessa barra, se eu fosse fazer uma costura invisível, eu ia ter que costurar o ponto meia no ponto tricô, tá? Mas se vocês quiserem fazer, não se preocupem que eu tenho aqui no canal vídeos ensinando a fazer essas costuras e eu vou deixar o link também disponível para vocês aqui, como um comentário fixado e na descrição desse vídeo. Mas aqui, exclusivamente nesse trabalho, eu vou fazer uma costura circular, porque como ele é um vídeo mais voltado para quem tá iniciando, é melhor a gente começar de uma forma bem fácil, né, gente? E eu considero essa costura circular a costura mais fácil, mais prática da gente fazer. O que é essa costura circular? Por que eu digo circular? Porque a gente vai procurando aqui os pontos e a gente vai costurando dessa forma aqui, ó. A gente vai pegando assim e vai voltando assim e vai ser realmente circular. Eu sempre faço pontos de borda no meu trabalho, então eu vou me guiando aqui, ó, pelos pontos de borda, tá? Um ponto de borda com um ponto de borda. Vamos começar logo aqui já. Ó, gente, vou pegar aqui o primeiro ponto. Tá vendo? Aqui tá o meu primeiro ponto. Os pontos de borda ficam uns vezinhos, tá vendo? Aqui tá o avesso do meu trabalho e aqui bem direitinho a borda. Eu vou pegar aqui esse primeiro, que tá aqui pequenininho, com o primeiro aqui desse outro lado, gente. Ó, vou procurar ele aqui. Tá aqui ele, ó. O primeiro. O primeiro ponto, ele sempre é mais difícil de achar, tá? Se vocês não acharem aí também, se tiverem dificuldade, é assim mesmo, tá, gente? Ó, vocês olhem aqui, pra ver se vai ficar mais ou menos certinho, se é isso aí. Aí vocês passem aqui, ó, a agulha de tapeçaria. E agora, como eu passei assim, e eu disse que essa costura é circular, eu preciso vir aqui por baixo de novo, pra eu costurar assim. Então, eu vou procurar aqui agora o segundo ponto com o segundo ponto aqui desse outro lado. E aí, eu vou vir com a minha agulha pra costurar, ó, vai puxando devagarinho. E, novamente, agora eu vou no próximo ponto com o próximo ponto. E tudo de novo, ó, próximo com o próximo ponto. Se vocês têm dificuldade de encontrar aqui o próximo ponto, gente, vocês podem abrir aqui o trabalho, ó, que vocês vão ver da onde saiu o fio. Olha só, o meu fio tá saindo daqui. Se ele tá saindo daqui, o próximo ponto é o de baixo aqui, onde não tem fio saindo, ó. Aqui nesse Vzinho já tá saindo a linha, então eu vou vir aqui nesse Vzinho aqui, que é o próximo, tá vendo? Desse jeito aqui. Deixa eu contar pra vocês que eu escolhi fazer também essa costura circular pra esse vídeo, porque o ponto que eu usei pra fazer essa touca aqui, por esse lado aqui, gente, é o ponto arroz simples. E o ponto arroz simples, ele não aparece tanto a costura, porque ele é um ponto que é meio, não tão, digamos,
certinho, né? Todo igual, né? Não é um ponto que é uniforme, né? Essa palavra. Então, se eu fizer uma costura circular, não vai aparecer tanto. Por isso que eu optei por fazer ela. Em alguns trabalhos, tu pode optar por fazer uma costura mais fácil, tá? E aí, gente, é só seguir fazendo isso, ó, essa costura circular até lá embaixo, até chegar aqui no último ponto. É assim que a gente vai fechar aqui a nossa touca. Gente, já cheguei aqui na outra parte, a parte que tá a barra, tá? E aí aqui fica mais viradinho o ponto de borda. Então, se vocês não encontrarem, é só vocês girarem assim, ó, que vocês encontram. O ponto de borda sempre é o ponto que tá, assim, mais pra fora, mais saliente e maior. O vizinho da meia, ele fica maior. E vocês podem ver da onde saiu aqui também, ó. Se saiu desse buraquinho aqui, aqui no próximo buraquinho, ó, é o próximo ponto de borda, tá? Mas assim, ó, gente, quando a gente tá iniciando, é um pouquinho mais difícil da gente ver as coisas, é normal, mas não desistam, tá? De fazer aqui o tricô, o crochê, o artesanato de vocês. Porque com a prática vocês vão conseguir, tá bem? Comigo foi a mesma coisa também. Pra fazer a costura foi difícil, tá? Mas com o tempo vocês vão conseguir. Outra coisa, se vocês estão com medo de ter errado, e se eu esqueci de algum ponto, é só vocês colocarem a mão aqui por dentro, ó, e abrirem o trabalho. Ó, tá vendo aqui a costura? Que se vocês esqueceram de passar por algum ponto, vai ficar um buraco bem grande. Aí vocês conseguem ir desmanchando pra passar ali por aquele buraquinho, né? Que foi, no caso, o ponto que vocês deixaram de costurar. Tá bem? Agora, só seguir costurando aqui desse jeito, essa costura circular, até chegar aqui embaixo pra gente poder amarrar e esconder os fios. Ó, gente, tô aqui embaixo no finalzinho, vou costurar os últimos pontos. Ó, aqui tá o penúltimo e aqui tá o último. Assim como o primeiro, o último ele é um pouquinho mais difícil de achar. Ó, e vocês vão vendo de onde saiu pra ver onde colocar aqui o próximo. Ó, tá vendo? Outra coisa, gente, não fiquem querendo perfeição também, porque nesse começo, quando a gente tá aprendendo, é muito difícil fazer tudo 100% certo. E a gente aprende errando, na verdade, né? Sempre que a gente erra alguma coisa, a tendência é a gente errar menos vezes no futuro. Então, não se apeguem tanto, não se preocupem, tá? Só tentem unir um lado com o outro aqui, que com o tempo, como eu falei, vocês vão conseguindo fazer, tá? Cada vez melhor. Ó, terminei aqui, gente, ó, sobrou esse tantinho aqui de fio, por isso que eu falei pra vocês pra sempre deixar um pouco a mais, porque a gente não sabe, né, quanto que vai sobrar. Outra coisa, se faltou fio pra costura, sempre tem esse fio aqui do início do trabalho que vocês podem usar aí como recurso. Vamos supor, o meu fio acabou mais ou menos aqui, não sobrou fio. Aí vocês vão colocar a agulha de tapeçaria aqui, e vão fazer a costura de baixo para cima. A mesma coisa, uma costura circular até encontrar o outro fio que vai estar aqui, né, nessa parte onde, no caso, teria acabado. Como ele veio até o fim aqui, a gente vai fazer aqui a parte final aqui embaixo, que é o quê? A gente vai amarrar o fio inicial com esse fio final que chegou aqui, tá? Vou fazer aqui 2 nozinhos para ele não se soltar, tá? E agora é só esconder aqui esses fios aqui nessa parte que a gente costurou. Tá bem aqui pelo lado do avesso. Vou colocar aqui de novo o fio na agulha. E aí, tu vai passando aqui, ó, pelos fios, pelos pontos, pelo meio dos pontos aqui, pra esconder um pouco, tá vendo? Ó, vai andando um pouquinho aqui com a tua agulha por entre os pontos. Ó, aqui mais ou menos já tá bom. Aí, esse aqui eu já escondi, eu posso cortar. Agora, eu vou esconder aqui o outro fio. Aqui por dentro, gente, ó, só passar um pouquinho entre alguns pontos. Um aqui. E aqui. E vou cortar também esse outro aqui. E pronto, gente, ó, a touca já tá pronta. Aqui ficou desse lado aqui, desse jeito a costura. E vou mostrar aqui pelo lado da frente como que ficou a costura. Ó, tá vendo, gente? Olha aqui. Aqui tá a nossa costura pelo lado da frente do trabalho.
Aqui dá pra ver melhor nessa parte da barra, que tem a costura, os fiozinhos que a gente, né, fez circular. Mas aqui, como eu falei pra vocês, pelo lado do ponto arroz, não dá pra ver muito bem, porque o ponto arroz, ele é assim, meio disforme, né, gente? Porque a gente fica mesclando ali o ponto tricô com o ponto meia pra dar aqui essa aparência do ponto arroz simples. E agora, se tu tiver um pompom pra pregar, como eu tenho aqui no caso, tu pode pregar, que eu acho que dá um charme a mais aí, fica muito mais lindo aqui esse modelo. Esse modelo, no caso aqui, ele é dobradinho, a gente já faz a barra direto pra dobrar. E daí fica desse jeito aqui, gente, olha só. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, vocês já tinham me pedido, o pessoal que tá iniciando, eu tava louca pra gravar pra vocês. Outra coisa, gente, se vocês querem aprender a fazer o pompom perfeito aqui, e também aprender a pregar esse pompom aqui na touca dessa forma, de uma forma, né, que fica bem preso, não fique balançando. Tem aqui no canal vídeos também bem explicadinhos e detalhados, né, sobre isso. E eu vou deixar o link também na descrição para vocês, caso vocês queiram ver as aulas bem explicadinhas. Eu espero que vocês tenham gostado aqui, gente, dessa aula. Eu gravei para ser uma aula rapidinha, mas eu já vi que ela vai ficar bem longa, eu acho que vai ser no mínimo aí uns 15 minutos de aula. Mas eu sei que vocês gostam, né? Porque quando a gente tá aprendendo, quanto mais detalhes, melhor. Tá, eu vou dar só um nozinho aqui nesse pompom pra finalizar o vídeo com a touca bem linda. Aqui pra vocês verem. Ó, gente, tem mais coisa aqui pra aprender, tá? Eu faço mais uma volta pra ele ficar bem preso. Mas só pra eu finalizar aqui o vídeo com vocês, com a touca bem linda. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que a explicação tenha ficado clara, que vocês tenham compreendido. Mas qualquer dúvida, como sempre, deixem pra mim aí embaixo nos comentários, que assim que possível eu vou respondendo a todos vocês. Um beijinho então e até a nossa próxima aula aqui do canal.